rápido demais. E nós precisamos estar atentos, que não temos feito o nosso tempo, que passa rápido demais. Nós não podemos perder tempo. A gente ouve tanto isso sobre trabalho, sobre escola, não, acho que perder tempo, trabalhar, ganhar dinheiro, produzir. Mas nosso chamado para a nossa missão, nós temos algo mais urgente ainda, que é falar, contar, espalhar, gritar as boas novas de salvação. Cada dia que passa, é um dia menos que nós temos oportunidade de pregarmos o Evangelho de Jesus. E quando vejo de tempos de dificuldade como esse que nós estamos vivendo, parece que isso fica mais evidente e urgente na nossa vida. Porque Jesus está voltando faz um tempão. Como faz um tempão que ele está voltando, está mais perto de voltar. A gente não sabe dia nem hora. A gente sabe que ele vai voltar. Se ele não voltar agora, amanhã, eu posso ter o encontro dele. Agora, daqui a 5 minutos, amanhã, eu preciso, nessa hora, saber que eu fui chamado, que eu fui colocado nessa terra com um propósito de adorar, de bem dizer, de espalhar a semente do Evangelho nas lugares do meu povo. Deixa eu convidar a ler sua Bíblia nessa manhã, a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 2. Um texto bem atual para nós aqui hoje. Vivemos esse momento que nós estamos juntos e separados. Nós aqui juntos, nesse lugar que nós separamos da cidade, que nós adoramos nosso Deus. Essa construção que nós chamamos de templo, casa de oração. Mas também nós estamos em casa, assistindo e participando desse culto. Isso é um privilégio. Se fosse alguns anos atrás, pouquíssimos anos atrás, isso não seria possível. Porque as coisas mudam tão rápido, Poucos anos atrás, quem diria que nós conseguiríamos fazer isso, sem participar de um culto à distância, junto, ao mesmo tempo, no mesmo momento. Sem levar um videocassete para casa, gravado, para assistir a pregação. Mas hoje não, a gente tem essa oportunidade, Eu creio que Deus nos deu esse presente. Vivemos e passarmos por isso no momento que nós temos esse privilégio, Mesmo separados, estarmos juntos, louvando a Deus. Abra sua Bíblia, na carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 1 até o 10. Fala que o crente é casa espiritual. Crente é casa. Crente é templo. Crente é habitação de Deus. Então, onde eu estiver, ali está a habitação de Deus, ali está o templo de Deus, ali é lugar santo. Porque eu sou templo, eu sou casa espiritual de Deus. Diz assim a palavra de Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos
termino com esses 2 versículos. Vós, porém, falando para nós, para a igreja de Jesus, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. De novo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para nós simplesmente vivermos isso, tem um motivo para isso, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Despojando-nos de toda maldade, é uma necessidade de nós nos limparmos, tirarmos de nós tudo que nos atrapalha. Nos atrapalha aqui? Proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas, da sua maravilhosa luz. Nós somos chamados por um propósito, meus irmãos. Não existe, não tem sentido a igreja nesse lugar simplesmente para construir um prédio, para reunir as pessoas, para adorar o domingo, se nós não sairmos daqui sabendo que nós somos chamados para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Nós somos chamados para chamar. Nós somos chamados para adorar. Nós somos chamados para fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, o desejo dele no nosso coração, é que nós proclamemos as virtudes dele, as maravilhas dele, a obra dele na nossa vida. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso contando as boas novas de salvação, pregando o Evangelho, que são boas novas. Nós fazemos isso vivendo de acordo com o reino de Deus. Uma frase muito conhecida, de Francisco de Assis, foi um homem que viveu um tempo onde não existia essa divisão de igreja, igreja católica, igreja protestante. Ele falava assim: prega o Evangelho, se necessário, use palavras. Por quê? Porque a vida nossa precisa ser pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho. Se necessário, use palavras. Por quê? Nós precisamos estar sempre prontos para responder àqueles que nos perguntam qual é a razão da nossa esperança. Não é assim que a palavra de Deus diz? Estar sempre preparados, porque as pessoas vão perguntar. Por que você não desespera? Por que você passa por uma dificuldade igual eu estou passando? Eu estou tão desesperado, você está vivendo assim. Porque eu tenho uma esperança maior. A minha vida, a minha esperança não está nisso que eu estou vendo, porque eu estou com meus olhos fixos no alvo. Está depois disso, que é Jesus. A salvação em Cristo, que é aquilo que Deus tem preparado para a minha vida, preparado não só no futuro, no além, mas para eu viver aqui agora. Não tem preço que pague a paz do nosso coração, o perdão dos nossos pecados. Estava em São Paulo na sexta-feira à noite, e eu fico lá no Spotify, umas músicas que eu gosto, né, e vai trocando os eu escolho aquela que eu quero. Como eu não pago, eu escolho aquela que eu quero. É que eu estou tocando o que eu gosto. Mas de repente começa a entrar um punhado de gente no meio. E aí tem uns cantores pentecostais, que eles vão falar com umas letras diferentes, mas uma coisa que me chama muita atenção. É uma música que ficou gritando na minha cabeça depois. Falando assim: hoje tem uma nova oportunidade. Hoje você pode começar de novo. Deus está te perdoando hoje. E como Deus está te perdoando hoje, tem uma novidade de vida para você viver. Isso fala no meu coração tão forte. Isso me dá esperança. Às vezes, quando eu peco, quando eu piso na bola, isso me traz uma tristeza tão grande, um desânimo. Mas essa tristeza, esse desânimo, não pode gerar em mim uma desmotivação, um desejo de morte. Mas tem que gerar em mim um desejo de mudança. E vou começar de novo. Porque a misericórdia de Deus renova cada dia da minha vida. Eu tenho nova oportunidade de viver de acordo com a vontade de Deus. O pecado realmente precisa trazer em nós tristeza. Precisa trazer. Mas ao mesmo tempo, essa tristeza que gera em nós é uma tristeza para arrependimento. Para mudança de vida. Mudança. Deus nos dá nova oportunidade. Cada dia. Como somos edificados, a habitação de Deus, nós podemos, em qualquer lugar, em circunstância, situação, tornarmos aquele lugar um tempo de adoração a Deus. Igual fez Silas e Paulo lá na cadeia, igual fez José
lá naquela cadeia. Tantos anos ele ficou preso. 13, sei lá quantos anos, por disso. Imagina você preso, injustamente, 13 anos num lugar, num calabouço, e hoje a gente vê as cadeias de hoje, a gente vê um lugar tão assim, oprimente, tão terrível. Imagina, 3.000 anos atrás, o que era uma masmorra, o que era um lugar que a pessoa era jogada, que era um tipo criminoso. Hoje a gente acha tão terrível, né, o ambiente. Imagina, 3.000 anos atrás. Dentro das casas tinha banheiro, dentro das casas tinha uma infraestrutura básica. E ali, naquele lugar, 13 anos, foi um tempo de adoração a Deus. Deus trabalhava no coração dele, animava, sustentava, e alegrava. Isso precisa ser a nossa vida, meus irmãos. Em todo lugar que nós estivermos. Precisamos ser conscientes, né, que o olhar de amor, de misericórdia de Deus está sobre a nossa vida. O olhar não de julgamento, mas o olhar de Pai, querendo que eu faça aquilo que Ele programou que eu faça. Ser adorador, por excelência. Uma música, eu continuei ouvindo aí nesse dia, né, o DNA da nossa vida, está no nosso DNA, a adoração. Eu sou adorador de excelência. Deus me deu assim. Deus me chamou, esse chamado ecoa dentro do meu coração. Transforma a minha vida. Eu realmente seja um adorador. Quando eu me desvio desse caminho, esse desviar, gera de uma tristeza tão grande, que dá um desespero, igual diz o texto. Como criança recém-nascida deseja ardentemente o leite. Eu corro de volta dos braços do meu Pai. Tem para mim palavras de vida eterna, tem para mim alimento sólido, tem alimento que sustenta, tem tudo o que eu preciso. Nesse lugar. Vamos de pé, vamos orar ao Senhor, vamos cantar louvores aí nessa manhã. Que onde eu estou, qualquer lugar que eu estiver, aqui nesse lugar juntos, aqui, ou na minha casa, com a minha família, eu sou adorador. Que cada lugar, cada casa nossa, crentes que somos, seja uma igreja. Nessa manhã, nesse dia. Uma igreja onde se adora, uma igreja onde se proclama as virtudes daquele que tem chamado a igreja. O amor de Deus, as maravilhas que Deus opera, sempre operou, continua operando cada dia mais. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Deus, por sua misericórdia, Deus, que se renovaram. Só por ela nós estamos aqui, Deus. Porque o amor do Senhor nos alcançou. O amor do Senhor, Deus, nos constrange a cada dia, Pai. A buscarmos mais o Senhor, Deus, porque nós sabemos que não há outro lugar, Deus, não há mais outra coisa que nós desejamos além do Senhor. O Senhor nos dá paz, o Senhor enche nosso coração de alegria, o Senhor nos sustenta, o Senhor derrama sobre nós cada dia bênçãos sem medida, bênçãos maravilhosas, coisas que nós não merecemos, mas pela bondade e amor do Senhor, o Senhor derramado sobre nós. Obrigado pela tua presença nesse lugar, Deus. Obrigado pela transformação que já tem realizado no nosso coração. Quero te pedir, Deus, mais uma vez, perdão pelos nossos pecados, Deus. Perdoa-nos, Deus. Limpa-nos, Deus. Nós queremos, Deus, com a nossa consciência limpa, Deus, com o nosso corpo purificado, Deus. Estarmos, Deus, tranquilos na tua presença, nos sentindo, Deus, realmente diante do Senhor, Pai, sem nada, Deus, que nos separe, porque nós sabemos que o pecado faz separação. Nós não queremos isso, Pai, nós não queremos separação. Nós queremos estar juntinhos do Senhor. Fala o nosso coração nessa manhã, Deus. Deixa o nosso entendimento, Deus, completamente aberto para a Tua palavra, Deus, colocada nessa manhã sobre a nossa vida, nosso coração, para ser recebido em nós, Deus, e que nosso coração, nossa mente possa estar completamente abertos à transformação da Tua palavra. Faz esse milagre em nós essa manhã, em nome de Jesus, e recebe os nossos louvores, Pai. São todos do Senhor, Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu fique nesse lugar para adorar o Senhor. E para adorar, para me prostrar, para dizer que Deus é o meu único Deus, que é totalmente amável e digno do meu louvor, completamente maravilhoso.
Tempo para
ninguém nunca falte Pai. Em tempo de pandemia, aponte para nós. Deus, venha nos abençoar. Ele é saúde, nunca falte para nós. Rei sublime, majestade e glória, Deus vai adorar nossos filhos. Rei sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celestial rei. Ouve o louvor dos hinos de vitória, os que de ti recebem todo presentes. Vinde, ó remigos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Salmos. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o novo excelso de seu bem-feitor. Vinde, ó remigos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos desprostrados, perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados, e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remigos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Cantai louvores que alcancem. Onde está o céu? Aqui. O céu às vezes é até dentro de mim, não é? Quando eu respiro, parece que o céu aqui no dentro. E por quê? Porque Deus habita em todos os lugares, dentro de mim, em todos os lugares. Deus ouve nossos louvores, Ele atende a nossa oração. Tá, irmãos? Tem uma canção que diz assim: o céu é aqui quando me ajoelho para orar. É o momento em que nós vamos orar, interceder junto a Deus por aqueles que sofrem, por aqueles que estão angustiados, por aqueles que se veem perdidos no meio desta situação toda. Temos orado, temos buscado o Senhor para colocar a vida dessas pessoas que nem conhecemos, mas que estão angustiadas. Alguns conhecemos. Um colega de classe, da minha classe, no meu tempo, o número 1 da lista, porque o nome dele é Adilson de Abreu, começando com 2 As ainda por cima. Hoje a notícia, ele foi vice-diretor do seminário de Campinas, era professor também lá, e a notícia que o filho dele, que é médico intensivista, deu é que o coração do pai já está mostrando que daqui a pouco ele pode ir para o Pai Celestial. Então, é alguém, vamos dizer assim, da nossa profissão, né? Pastorado não é profissão, mas é alguém muito chegado. Então, nós temos tanto pessoas que não conhecemos, quanto pessoas que conhecemos, que conviveram conosco e que fazem o mesmo que nós. Então, vamos desta forma interceder por todos que sofrem por causa desta pandemia,
todos que sofrem angústias, todos que sofrem trabalhando com medo, às vezes de pegar, às vezes de não dar certo, às vezes de cair a ficha, como dizem, cair a consciência de que não são deuses, nem semideuses, aqueles que trabalham ali, mas eles vejam a mão de Deus agindo. Que seja esta pandemia e tudo que está acontecendo para a glória do Senhor. E vamos então, queridos, interceder junto a Deus por isso, para que eles sejam protegidos, os profissionais, e que sejam curados os enfermos. Depois de alguns instantes de oração silenciosa, eu peço que o seminarista Pedro interceda junto a Deus por aqueles que sofrem, por aqueles que trabalham. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós estamos reunidos, ó Deus, nessa manhã, para te adorar, para te servir, cantar louvores ao teu nome e aprender mais uma porção da tua palavra. Senhor, nós te agradecemos, porque nós temos o privilégio desse dia. E, ó Deus, nessa hora queremos te pedir também, Senhor, uma bênção especial sobre todos aqueles, ó Deus, que têm enfrentado o Covid-19. Seja, ó Deus, os enfermos, seja, ó Deus, aqueles que estão trabalhando, ó Deus, para que esse mal diminua, que esse mal cesse, ó Deus, os médicos, os enfermeiros, todos os auxiliares, ó Deus, toda a equipe que trabalha no hospital, no laboratório. Pedimos, ó Deus, que a tua graça soberana esteja sobre a vida dessas pessoas, sobre os nossos irmãos que estão ali, Senhor, que a tua presença seja confortadora, que a tua paz seja doce sobre a vida deles. Ó Deus, nós clamamos, Senhor, que este momento seja um momento também do Senhor despertar corações, para que vejam que precisam de um Deus que é soberano, que é poderoso, que é maior do que todo esse mal e essa doença. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, que o Senhor traga todo o bálsamo do Senhor sobre a vida deles, que eles reconheçam que só existe um Deus, aquele que salva, aquele que pode curar por a sua vontade. Traga, ó Deus, paz, traga abrigo a todas as famílias que estão perdendo já seus lares devido à falta de rede, de vento. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor. Que eles venham a ser supridos de alguma forma, talvez a revelação da tua igreja. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja com cada coração que tem enfrentado medo, desânimo, que tem enfrentado, ó Deus, a solidão. Que o Senhor seja a companhia presente, trazendo todo o alívio desses corações. Pedimos, ó Deus, tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria, junto com os irmãos, hoje, estudar os passos da misericórdia. Como que a misericórdia começa? Quais são os efeitos da misericórdia antes da coroação, que é o alívio do perdão? Existem algumas coisas que acontecem antes, até que venhamos a sentir aquela paz inundando o nosso coração. E para isso, eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no texto de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Do versículo 1 ao versículo 11. Os passos da misericórdia. Detalhes da misericórdia antes do momento de sentirmos o alívio, a paz do coração.
Lucas capítulo 5, de 1 a 11, diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, e bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Nós temos alguns passos importantes para compreender como a misericórdia de Deus atinge o nosso coração. E aqui vemos todos esses passos. Alguns passos para nós são passos até mesmo doloridos, passos que causam uma frustração em nós mesmos, no poder que nós achamos que temos, na sabedoria que achamos que temos. O primeiro passo que aparece aqui no texto é o fato deles não terem pescado nada. Grande decepção. Grande decepção. Homens experientes, e de acordo com o livro de Mateus, o mesmo relato, embora Mateus faça um pouco menor, eram Pedro, Tiago, João e André que estavam ali. Cada 2 em barco, e isso acontecendo, pessoas experientes, né? Alguns chamam de velhos lobos do mar, né? São os marinheiros mais experientes. Ali era um lago, mas homens que já sabiam como trabalhar. Homens que, segundo a informação de Pedro, passaram a noite toda forçando a vista, forçando o próprio corpo, lança a rede, traz a rede, lança a rede, e algumas coisas eles pegaram, entulhos. Porque diz o texto no versículo 2 que eles estavam lavando as redes. Então, alguns entulhos, pedras, tocos, galhos, coisas que não serviam para quê? Para matar a sua fome. E eles tinham que, além de levar peixe para casa para ser o alimento do dia seguinte, né, passar a noite toda, eles tinham ainda que vender para poder pagar os impostos que eram muito altos. Tanto os impostos para o império, quanto os impostos para o reino deles, o reino de Israel, quanto impostos para o templo também. O historiador do primeiro século, chamado Flávio Josefos, calculou esses impostos e era algo em torno de 47% que eles pagavam, em alguns casos 60% da renda. Porque tudo tinha que ser dividido em 3. E aqui então nós vemos a frustração desses homens. Eles foram, lançaram a rede e nada, absolutamente nada. Deus coloca circunstâncias na nossa vida para observar a essência da nossa fé. Esses homens já conheciam Jesus. Esses homens já conheciam, e basta ver o restante aqui do texto, né? Cura de um endemoniado, cura da sogra de Pedro, outras curas. Só no capítulo 4 vemos tantos aqui. Lá a tentação de Cristo, tudo bem, mas depois disso eles já estavam andando com Jesus, já sabiam
da sua pregação, mas eles foram frustrados no trabalho, para mostrar que toda sabedoria humana não significa nada. Nada. O segundo passo está no versículo de número 3. Entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Se o primeiro passo são circunstâncias às vezes doloridas, quando nós caímos em si, como dizem por aí, e reconhecemos que nós não sabemos realmente fazer nada, nem a nossa própria profissão nós sabemos fazer, eles pararam para ouvir. A misericórdia de Deus vem através do ensino. A palavra de Deus falada pelo próprio Deus, ou lida por nós, que é a própria voz do Senhor, sem ela não existe arrependimento. O que existe é dor na consciência, remorso, mas não arrependimento. Mas quando a palavra de Deus é ensinada, é colocada de uma forma atraente, ela vai gerar em nós uma reação. É a palavra de Deus que fala. É a palavra de Deus que provoca a fé. É a palavra de Deus que provoca o arrependimento. Ora, o arrependimento já é um pedaço da fé. Já é uma parte do ato de crer. Não se arrepende verdadeiramente se não for através da palavra lida, ouvida, cantada, porque não é a nossa voz que provoca isso, é a própria voz do Senhor. Quantos foram os que se converteram apenas de ler as Escrituras? Tantas histórias, tantas pessoas que conhecemos, embora eu tenha nascido num lar cristão, foi exatamente lendo a palavra de Deus e não prestando atenção no pregador, que era gago, num acampamento que eu não queria ir. Depois veio a ser meu professor, tutor do Pedro, reverendo Jorge Alberto Canelli. Eu não queria escutar aquele homem falar. Então eu fui lendo, e ali aconteceu. Ninguém sente arrependimento verdadeiro, a não ser que compartilhe, ouça o que o próprio Jesus ensina. Existe um jogo de palavras interessante no texto original, quando fala assim que Jesus ensinava. Ele estava tirando a ignorância do ser humano. Ele estava pegando pela mão o ser humano e colocando dentro da possibilidade de conhecimento. Ele estava guiando para o centro do conhecimento. Um presbítero, uma vez, na cidade de Castro, tudo que ele falava virava piada por ele mesmo, e a gente tinha que prestar atenção para não ser iludido por ele, né? Ele fechava a cara, soltava uma piada, ele ficava assim, depois ele dava risada da gente. Ele falou que Deus não nos chamou para colocar na pirambeirinha da graça, mas no centro da graça. Não aqui para cair na pirambeira. Ele não nos colocou aqui para a pirambeirinha, ele nos colocou bem no centro, para nos envolver de todos os lados. O que Jesus faz ensinando a palavra de Deus é exatamente pegando a nossa ignorância e colocando no centro da sabedoria divina, no centro do poder divino. Terceiro passo está no versículo de número 5. No versículo 3 ele usa a palavra ensinar, ou seja, ele estava nos levando até o lugar certo. E o 6 começa assim: respondeu-lhe Simão, mestre. Ele usa uma outra palavra ligada ao ensino. O primeiro veio dar a palavra didática, era didáscalo, ele estava nos guiando ao centro do conhecimento. E a segunda é epístata, que vem dar a palavra episcopo, que quer dizer superintendente. Então Jesus não foi chamado de professor, foi chamado de superintendente. O Senhor consegue fiscalizar todas as coisas. O Senhor
tem experiência em todas as coisas, mesmo sabendo, Pedro, Tiago, João e André, mesmo sabendo que Jesus era filho de carpinteiro. Mesmo sabendo disso. Mas a palavra usada por Pedro aqui, epístate, quer dizer você consegue, o Senhor consegue superintender, fiscalizar as nossas ações. O Senhor sabe disso. O Senhor conhece isso. Como que na nossa linguagem, como se fosse alguém que já tivesse passado por isso. Não o caso de Jesus, que ele nunca ficou a noite inteira tentando pescar, mas ele ficava orando. Mas é como se ele soubesse tanto, como se tivesse experiência própria nessa situação. Alguns falam que Pedro estava ironizando, que Jesus era filho de carpinteiro, eles eram pescadores. Como é que é? Nós passamos a noite inteira aqui, agora, supervisor, mestre, tá bom, vai. Não foi nesse sentido. A palavra não foi uma zombaria, uma ironia de Pedro quando ele usa mestre, mas sim uma total submissão. Havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Nós temos duas traduções da mesma Bíblia, que é a nossa atualizada. Na tradução feita em 1969, diz assim: mas sobre tua palavra lançarei as redes. Uma tradução mais nova, feita a partir de uma atualização da Bíblia, atualizada, de 97, diz: sob a tua palavra. Afinal de contas, é em cima ou é embaixo? É sobre a tua palavra ou sob a tua palavra? Vamos procurar o que o texto original diz. Ele usa confiando na tua palavra. Não é nem sobre a tua palavra, em cima dela, nem debaixo dela, mas confiando na tua palavra. Tanto faz, a tua palavra é a minha base e a tua palavra é a minha cobertura. Ou eu estou coberto porque estou sob a tua palavra, ou eu estou pisando em algo realmente bom porque eu estou sob a tua palavra. E o original traz: porque confio na tua palavra. Ela é a minha base e a minha proteção. Então a lição que nós aprendemos sobre a misericórdia andando é que imediatamente a misericórdia me faz humilde ao ponto de saber que eu não consigo ser alguém totalmente protetor de mim mesmo. Eu preciso que a palavra de Deus seja a minha base e a minha cobertura. Eu preciso estar envolvido por ela. Eu preciso fazer isso. O outro passo, o próximo passo, está ali no milagre. Versículos 6 e 7, está no milagre. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Deus aplica um milagre, algo sobrenatural. Uma certeza absoluta de que eu estou realmente baseado e protegido pela palavra do Senhor. Deus fez um milagre, algo sobrenatural. Às vezes falam que o presbiteriano é muito gelado, porque não acredita no sobrenatural. É mentira. É mentira quem fala isso. Nós é que cremos no sobrenatural de Deus. A fé não vem de nós. A graça não vem de nós. A misericórdia não vem de nós. O arrependimento não vem de nós mesmos. É algo que Ele impõe na nossa mente, no nosso coração. É algo que vem do sobrenatural de Deus. Nós cremos sim naquilo que é sobrenatural, naquilo que é divino. E aconteceu então essa multidão de peixes, e os 4 foram exatamente lá para resolver esse problema. E agora vem o 5º passo da misericórdia, no versículo de número 8.
Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Yahvé. Opa! Quando ele usa a palavra aqui, o Senhor, aqui com S maiúsculo, este equivale à palavra Senhor do Antigo Testamento, onde todas as letras estão em maiúsculo. Houve um reconhecimento de quem realmente Jesus era, Emmanuel. É como se ele tivesse, ao invés de usar a palavra aqui, o Senhor, ele falasse Emmanuel, Deus conosco. Houve esse reconhecimento da divindade de Deus. Houve esse reconhecimento da divindade do Senhor Jesus, que comanda os céus e a terra, os peixes. Que não deixou que eles pescassem para cair na real de que eles não eram nada. Que ao invés de pescar, pegaram entulhos. Que ao invés de estarem felizes, estavam arrasados, frustrados com eles mesmos. Como vamos levar comida para casa? Como vamos vender? Como vamos pagar imposto? Nós homens, né, chefes do lar, quantas vezes isso não acontece? Como eu vou fazer para levar a comida para casa? Mas aqui ele reconhece, é um ato da misericórdia, reconhecer a preciosidade de Deus, a santidade de Deus. Reconhecer a santidade, porque ele diz assim: retira-te de mim, sai daqui, eu sou pecador. E o sentimento que Pedro tem aqui, deve ser o sentimento de todos nós. É um sentimento errado, mas deve ser o sentimento de todos nós, embora é um sentimento errado. É que pode, pastor, está ensinando errado, tem presbítero assistindo. Sim. Ele tinha um peso tão grande na consciência, que ele sentia que a sujeira dele era tão grande, que ele tinha medo de contaminar o Senhor. Jamais vamos contaminar Deus, manchar Deus com os nossos pecados. Nunca vamos influenciar a personalidade de Deus por causa dos nossos pecados. Mas o verdadeiro arrependimento está nisso. Eu sou tão sujo que sou capaz de sujar o Senhor. Por isso que ele diz: retira-te de mim, sai de perto. Não que ele não quisesse o perdão, mas é que o peso era tão grande. O temor de sujar Deus era tão grande, que aconteceu com Isaías também, né? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Esse sentimento parece que dói muito mais no nosso coração, naquele passo, sexto passo da misericórdia até o momento da paz. Já tenho um sentimento pesado porque eu não consigo fazer nada. Agora ele vem, faz isso e mostra que é o próprio Deus que está aqui. Já nem sei mais que passo estou, porque não está no esboço, mas deve ser o 7º passo. Versículo 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. A misericórdia é suficiente para aquele a quem Deus está falando e para aqueles que estão ao redor deles. Foi isso que aconteceu com Paulo e o carcereiro de Filipos. Crê, será salvo tu e tua casa. O que acontece aqui é que a misericórdia de Deus, quando atinge alguém poderosamente ao ponto desse alguém reconhecer que é pecador, todos os outros, vendo o milagre que Deus está fazendo na vida deles, também se apoderam, também ficam admirados, ficam boquiabertos diante da mudança que Deus está fazendo naquela vida, ou no oferecimento da limpeza, da misericórdia. E olha só o que acontece. Dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Mais do que os 4 que estavam no barco, outras pessoas viram. Talvez as que estavam ali na terra, ali na praia, observando os compradores dos peixes, quem sabe.
admirados, como é que o filho de um carpinteiro sabe pescar mais do que esses 4? Como que ele pode fazer isso? Mas essa admiração que se apoderou deles, na verdade trouxe para eles medo. Admiração agora traz medo. A misericórdia trabalha com este sentimento. Por isso que a misericórdia, antes de chegar à paz, vem a dor. Ela expressa em mim um medo. Medo da mão pesada, medo de não vir misericórdia, vir correção, o medo de vir a maldição. Vocês são mesmo o que merecem. Vamos lá. Exatamente o contrário. Diz que se apoderou ao ponto de Jesus falar assim: não temas. Não fiquem aflitos. Essa divindade que vocês me chamaram lá em cima, que Pedro me chamou Senhor, essa divindade não veio aqui para empurrar vocês e matar afogados aqui no lago. Não temas. Eu preciso de vocês. Eu quero vocês. Porque imediatamente após a frase ele diz assim: doravante serás pescador de homens. Eu vou usar vocês. Não só, Pedro, você não me manchou com o seu pecado. Não só isso, você não vai me manchar de jeito nenhum, nunca. Mas eu vou usar você. Eu vou usar porque a minha santidade é que vai alvejar a sua vida. Nona misericórdia. Versículo 11. O que é que eles fizeram com o resultado do milagre? O que eles fizeram com a rede cheia de peixes? E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Mas não era para levar para casa? Não era para vender e pagar imposto? Foram relapsos? Claro que não. Pode muito bem eles terem arrastado, entregue para os seus filhos, para suas esposas, antes de sair e andar atrás de Jesus, mas o princípio desse texto não é que eles se tornaram maus pagadores de impostos, ou sonegadores, ou abandonaram os peixes para apodrecer. O princípio é que eles passaram a não dar mais a importância aos milagres sobrenaturais que tenham que provar que Jesus é Jesus. Porque existem pessoas que só vivem de pedir milagres, como se fosse uma troca. Eu vou acreditar no Senhor se o Senhor fizer isto para mim. Eu vou acreditar no Senhor se o Senhor fizer aquilo, se o Senhor fizer aquilo. Quantas vezes nós mesmos tentamos, se é que o Senhor existe, que eles pararam de dar importância aos sinais sobrenaturais, ou melhor, a necessidade dos sinais materiais. Eles deixaram e seguiram. Seguir o Senhor é muito mais importante do que o milagre que o Senhor fez. Espero ter sido claro, né? Eles não iam viver como o povo de Israel, sempre pedindo carne, pedindo água, pedindo coisas, o deserto todo, e Deus dando, até que eles não conseguiram comer as codornas, porque morreram, tanto tentar a Deus. Nós cristãos não precisamos nos alimentar do milagre, mas sim da misericórdia do Senhor. O que cabe a nós é a misericórdia. Jesus é o Deus da providência, e sempre será. Eles não ficaram presos no resultado do milagre. Eles ficaram presos no resultado da misericórdia. Os passos da misericórdia podem doer na nossa vida, nos levar a acreditar que não temos força alguma, nos levar a enxergar o nosso pecado, mas o resultado final é graça. É graça. Ele está limpando.
Ele está tirando as arestas. Ele está tirando tudo que é torto na nossa vida. Como diz aquele cântico de criança, né, do homenzinho torto. Ele está endireitando a nossa vida. Que estes atos de misericórdia de Deus, quando nós começarmos a sentir que a nossa força é pequena demais para a nossa sobrevivência, quando começarmos a sentir que nós temos medo de orar porque não queremos manchar Deus com os nossos pecados, com a nossa sujeira, é sinal de que a misericórdia está acontecendo. É sinal de que a misericórdia está ali, pronta para nos tirar esse peso do coração. Vamos, irmãos, orar silenciosamente, tanto por nós, quanto pelas pessoas que nós conhecemos, que quando sentem Deus tirando as suas capacidades humanas, quando elas começam a sentir que Deus está encurtando a mão para não dar aquilo que ela precisa, elas entendem que é para fugir de Deus. Não, quando Deus faz isso é porque nos quer mais perto dele ainda. Seja o que for, Ele faz para nos levar a receber a paz, o perdão. Oremos silenciosamente por nós e por os demais que nós conhecemos e que passam por essas lutas dentro de seus corações. Senhor, teus filhos aqui presenciais no templo estão intercedendo por aqueles que sofrem essas angústias quando o Senhor tira de nós toda a nossa força para que possamos depender totalmente de Ti. Estão intercedendo tanto pelos próprios irmãos dentro do templo, quanto intercedendo por aqueles que estão ouvindo esta mensagem via internet e aqueles que no futuro ainda ouvirão. Porque esse culto está, de acordo com a Tua vontade, colocado na rede. E nós não sabemos a abrangência dos ouvintes, não apenas hoje, mas no futuro também. Pode ser que o número de hoje seja um número pequeno, mas sabemos que está ali, à disposição da Tua mão, para levar misericórdia onde e quando o Senhor quiser. Ouve, Senhor, as orações dos Teus filhos que estão aqui no templo e estão em seus lares. E no Teu tempo, na Tua medida, o Senhor chame os pecadores ao arrependimento. Recebe, Senhor, o nosso louvor através da nossa dependência. E também é uma atitude de adoração e louvor falarmos que dependemos de Ti para tudo, para todos os detalhes da nossa vida. Senhor, ouve as nossas orações. Chama o Teu povo ao arrependimento, este povo que ainda não sabe que fazem parte da família da fé. Chame-os para que desfrutem, ó Deus, da alegria da salvação. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos entoar o hino que diz: Jesus, Senhor, me achego a Ti. Tua ira santa mereci. Vamos orar, porque Ele diz que nós vamos como estamos, mas saímos de lá, do encontro na cruz,
diferentes. Em pé, louvemos a Deus com este hino. Senhor, Jesus, Senhor, me achego a ti. Oi? Certo? Certo? Então eu coloquei duas opções. Qual que você fez as duas? Eu inverti o número. Perdão, eu inverti o número. Em vez de escrever 74, eu coloquei 47. Essas coisas acontecem, né? Até com um adolescente como eu acontece. Então é 74. Jesus, Senhor, me achego a ti, Maria Santa mereci, o teu favor estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou. Porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu me não morreste em vão, e podes conceder perdão, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livra-me por teu grande amor. Pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Um irmão ou uma irmã que sentir o desejo, peço que ore nesses instantes, encerrando o culto desta manhã. Obrigada, Senhor, por uma mensagem maravilhosa que podemos ouvir, que podemos, Pai, estudar, que podemos verificar nossos corações e confirmar nele, Pai. Estamos firmados na tua palavra. Muito obrigado pelas misericórdias do seu Filho amado Jesus. Muito obrigado pelo teu Espírito intercede por nós, coloca essa certeza em nosso coração, que nos dá essa paz, que somos do Senhor, que estamos no Senhor. Ó Pai, muito obrigado, porque tu tem sido tão misericordioso, maravilhoso em nossas vidas, que não temos palavras para agradecer, Senhor, e não sabemos nem como agir, ó Pai, diante de tanto amor, de tanta graça. Ajuda o nosso coração a ser sempre agradecido e sempre desejoso de
compartilhar essas maravilhas que é pertencer ao teu reino, família da fé, estar firme na tua palavra, estar em comunhão com os irmãos na tua casa, Senhor. Leva-nos agora para os nossos lares em paz, na nossa luta do dia a dia, nas nossas atividades, nas circunstâncias que cada um de nós vive, possamos ficar firmes, sempre felizes como estamos neste momento, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. E a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo permaneça no coração de cada um, hoje e para todos sempre. Amém. Querem sentar-se. Irmãos, nós tivemos nessa semana um novo decreto